Bom dia, amados. Hoje estaremos refletindo no livro de 1 Samuel, capítulo 25. Ali narra a história de Davi, Abigail e Nabal. Esses três personagens bíblicos aí têm lições profundas, tanto do que devemos fazer, como também do que não devemos fazer. Davi, ele estava no deserto, ainda fugindo de Saul, que não reconhecia que Deus o havia escolhido para ser rei em Israel. E Davi vivia de um lado para o outro e estava sempre precisando de alimentos, estava sempre precisando que aquelas pessoas que produziam ali ao redor, a quem ele dava proteção, fornecessem alimento para ele e para os homens que caminhavam junto com ele. E o que aconteceu, na verdade, é que Davi mandou, depois que soube que Nabal estava colhendo bastante, que estava tosquiando as suas ovelhas e que estava tendo uma boa produção e que nada de ruim houvera acontecido a ele por conta da proteção que Davi dava. Davi foi e mandou alguns homens lá na casa de Nabal para poder colher, pegar dele alguns alimentos e que pudesse servir para a alimentação de seus homens. E Davi foi todo cuidadoso quando pediu aos homens para chegarem, falarem brandamente, para que Nabal pudesse ser sensibilizado por conta da necessidade que o povo de Davi tinha mediante a situação com que eles estavam passando. E os homens foram maltratados. Nabal falou que não reconhecia Davi como nada, como ninguém, e que aqueles homens deveriam ir embora, que ele não ia dar nada. Aqueles homens foram, voltaram, anunciaram a Davi. Davi, que no exato momento em que recebeu a notícia, saiu, juntou uma tropa e foi em direção a Nabal para tomar satisfação, para fazer alguma coisa violenta para com aquele homem que havia desprezado a unção que Deus havia, através de Samuel, posto na sua vida como rei, como guia, como aquele que haveria de, depois disso, 40 anos estar à frente daquele povo. E quando Davi estava a caminho, próximo de onde estava Nabal, Abigail, a sua esposa, entrou no meio de Davi, se humilhou perante Davi, clamou a Davi para que não fizesse nenhum mal ao seu marido, falou que ele era um homem duro de coração, que ele era um homem que as suas ações eram motivadas pelo maligno e por isso Davi não deveria dar muito crédito ao que ele falasse. E aí sim, ela aprontou lá algumas frutas, aprontou algumas coisas de comida para que Davi pudesse voltar. E a ira do coração de Davi, que num ímpeto muito grande diante da recusa, ele estava indo para fazer algum tipo de mal àquele homem. Aquela ira toda foi aplacada por conta da maneira branda, da maneira tranquila que Abigail falou. E eu queria concluir essa palavra aqui dizendo que, conforme também diz lá a palavra de Deus no Antigo Testamento, que a palavra branda ela aplaca todo o furor, mas a palavra dura ela suscita a ira. A palavra dura de Nabal suscitou a ira de Davi, que estava indo para matá-lo. Mas a palavra branda de Abigail, humilde postura, fez com que tudo aquilo que Davi fosse fazer fosse aplacado. Na nossa vida também é assim. Quantas pessoas às vezes perdem o seu emprego por causa de um ímpeto, porque não controlam o seu temperamento e às vezes agem de forma nervosa, perde o seu emprego. Às vezes pessoas que vão precisar de um serviço público chegam lá batendo na mesa, exigindo seus direitos e às vezes não são atendidas exatamente porque não sabem conversar, não sabem falar. E como é bom no nosso relacionamento com as pessoas a gente ser humilde, a gente reconhecer o valor que as outras pessoas têm, a gente reconhecer que, ainda que você saiba mais, se é que isso acontece, sempre você pode aprender com as outras pessoas, sempre você tem lições para tirar da vida de exemplo. Às vezes até uma pessoa que nem estudo tem,
mas que quantas coisas de experiência tem para passar para você, de algo que ao longo de toda uma vida pôde viver, pôde aprender e tem lições para você e tem lições para mim. Seja humilde no seu trato, na sua vida, com as pessoas, no mundo, principalmente com aqueles que exercem determinada liderança sobre a sua vida, sobre o seu estado, sobre o seu país, porque isso é agradável a Deus. Nabal, depois de tudo que ele fez, ele viveu mais 10 dias, depois morreu. E muitas coisas ruins acontecem quando adotamos uma postura de arrogância e de prepotência. Seja humilde, agradeça a Deus e aqueles a quem Deus colocar no seu caminho para te abençoar. Que Ele te abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.